Capítulo 4. Os principais oficiais de Salomão. O rei Salomão reinava sobre todo Israel, e estes eram os seus principais chefes: Azarias, filho de Sadoque, sacerdote; Elioref e Aías, filho de Cissa, secretários; Josafá, filho de Ahilude, arauto; Banaías, filho de Joiada, chefe do exército; Sadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos prefeitos; Zabude, filho de Natã, sacerdote, familiar do rei; Aizar, prefeito do palácio; Adorã, filho de Abdá, chefe da corveia. Os prefeitos de Salomão. Salomão tinha 12 prefeitos sobre todo Israel, que proviam o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis os seus nomes: filho de na montanha de Efraim; filho de Decar, em Macés; Salebim, Bet-Sames, Eilon Bet-Anã; filho de Esed, em Arubote, ao qual pertencia Soco, e toda a terra de Efé; filho de Abinadab, todo o distrito de Dó; era casado com Tabate, filha de Salomão; Bana, filho de Ahilude, em Tanak, e Meguido, e todo Bet-San, que está na direção de Sartã, abaixo de Jezrael, desde Bet-San até Abel-Meula, até além do Gemã; filho de Gabé, em Ramote de Galaade; ele tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Galaade. Possuía também o território de Argope, que está em Baçã, 60 grandes cidades muradas e com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ado, em Manaim; Aquimaás, em Neftali, que também se casou com uma filha de Salomão, de nome Bazemate; Bana, filho de Uzi, em Assé e em Balote; Josafá, filho de Farué, em Isacar; Semei, filho de Ela, em Benjamim; Gabé, filho de Uri, na região de Galaade, terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã. Além deles havia um prefeito que permanecia na terra. A população de Judá e de Israel era grande, tão numerosa como a areia que está na praia do mar. Comiam, bebiam e viviam felizes. Capítulo 5. Salomão estendeu seu poder sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Pagavam-lhe tributo e serviram a Salomão por toda a sua vida. Salomão recebia diariamente para seu gasto 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, antílopes, aves cevadas, pois ele dominava sobre toda a região da Transeufratênia, desde Tafsaco até Gaza, sobre todos os reis da região de Transeufratênia, e gozava de paz em todas as fronteiras ao redor. Judá e Israel viveram em segurança, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, desde Dan até Berzebé, durante toda a vida de Salomão. Salomão possuía 40.000 estábulos para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros. Esses prefeitos zelavam pelo sustento de Salomão e de todos os que sentavam à mesa do rei, cada qual durante um mês, não deixando faltar coisa alguma. Forneciam também a cevada e a palha para os cavalos e os animais de tração, no lugar onde fosse preciso, e cada qual segundo o seu turno. A fama de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias, e um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente, e maior que toda a sabedoria do Egito. Foi mais sábio que qualquer pessoa, mais que Herã, o Esaíta, mais que os filhos de Maol, Emã, Calcol e Darda. Sua fama se espalhou por todas as nações circunvizinhas. Pronunciou 3.000 provérbios, e seus cânticos
foram em número de 1005. Falou das plantas desde o cedro, que cresce no Líbano, até o isopo que sobe pelas paredes. Falou também dos quadrúpedes, das aves, dos répteis e dos peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que ouviram falar de sua sabedoria. 2. Salomão, o construtor. Preparativos para a construção do templo. Hiram, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, ao saber que este fora sagrado rei em lugar do seu pai. Pois Hiram sempre tinha sido amigo de Davi, e Salomão mandou esta mensagem a Hiram: Bem, sabes que Davi, meu pai, não pôde construir um templo para o nome de Yahvé, seu Deus, por causa das guerras que os importunavam de todos os lados, até que Yahvé submetesse os inimigos a seus pés. Agora, porém, Yahvé, meu Deus, me deu tranquilidade para todos os lados, e não tenho adversários nem infortúnio. Por isso, resolvi construir um templo ao nome de Yahvé, meu Deus, conforme o que disse Yahvé a Davi, meu pai. Teu filho que colocarei no trono, e em teu lugar, é quem construirá um templo para meu nome. Ordena, pois, que cortem para mim cedros do Líbano. Meus operários juntar-se-ão aos teus, e eu pagarei o trabalho dos teus operários conforme pedires. Sabes, com efeito, que não há entre nós ninguém que entenda de corte de madeira como os sidônios. Quando Hiram ouviu a mensagem de Salomão, ficou cheio de grande alegria e disse: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho sábio que governa este grande povo. E Hiram mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem, atenderei a todo o teu desejo. E referente às madeiras de cedro e de cipestre, meus servos as descerão do Líbano até o mar, e as farei transportar pelo mar até o lugar que me indicares. Ali eu as desembarcarei, e tu as receberás. Por tua vez fornecerás víveres para minha casa, conforme eu desejar. Hiram forneceu a Salomão madeira de cedro e de cipestre na quantidade que ele quis. E Salomão pagou a Hiram 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa e 20 coros de azeite virgem. Era isso que Salomão pagava a Hiram cada ano. Yahvé concedeu a Salomão sabedoria, conforme lhe prometera. Houve bom entendimento entre Hiram e Salomão, e os dois fizeram aliança. O rei Salomão recrutou em todo Israel mão de obra para Corvéia. Conseguiram reunir 30.000 homens de Corvéia. Mandou-os para o Líbano, 10.000 cada mês. Alternadamente, eles passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adoram era o chefe de Corvéia. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, sem contar os chefes dos prefeitos, em número de 3.300, que dirigiam os trabalhos e comandavam a multidão empenhada nas obras. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra, escolhida e lavrada, para construir os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hiram e os giblitas cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do templo. Capítulo 6. A construção do templo. No ano 480, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, ele construiu o templo de Yahvé. O templo que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O lã diante do ecal do templo tinha 20 covados de comprimento no sentido da largura do templo, e 10 covados de largura no sentido do comprimento do templo. Fez um templo de janelas oblíquas com grades. Encostado à parede do templo, ele fez um anexo ao redor das paredes do templo, em torno de ecal e do Debi, e fez aposentos laterais ao redor. O anexo inferior tinha 5 covados de largura, o intermediário 6 covados, e o terceiro 7 covados, pois ele tinha feito encostas em torno do templo do lado de fora, de modo que as vigas
não se prendiam às paredes do templo. O templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que não se ouviu barulho de martelo, de cinzel, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo. Durante sua construção, a entrada era para o andar inferior. Situava-se no ângulo direito do templo. E por meio de escadas em caracol, subia-se ao andar intermediário e deste ao terceiro. Terminada a construção do templo, cobriu-o com um teto de pranchões de cedro e construiu um anexo a todo o templo. Tinha 5 covados de altura e estava ligado ao templo por traves de cedro. A palavra de Yahvé foi então dirigida a Salomão. Quanto a esta casa que estás construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas e seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra, que dei a teu pai Davi. E habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei meu povo Israel. Salomão edificou o templo e o concluiu. A decoração interna, o Santo dos Santos. Forrou com placas de cedro o lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto. Revestiu com madeira o interior e cobriu com tábuas de ciprestre o assoalho do templo. Construiu os 20 covados a partir do fundo do templo, com tábuas de cedro, desde o pavimento até as vigas, e fez para o templo o Debi, ou o Santo dos Santos. O templo, isto é, o Ecal, diante do Debi, tinha 40 covados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores e festões. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs um Debi no interior do templo, para nele colocar a arca da aliança de Yahvé. Diante do Debi, que tinha 20 covados de comprimento, 20 covados de largura e 20 covados de altura, e que revestiu de ouro fino, ele recobriu de ouro o altar de cedro. Salomão revestiu de ouro fino o interior do templo e fez passar correntes de ouro diante do Debi, que revestiu de ouro. Ele revestiu de ouro o templo todo, absolutamente todo o templo. Os querubins. No Debi ele fez 2 querubins de oliveira selvagem de 10 covados cada um. Uma asa do querubim tinha 5 covados e a outra asa do querubim também tinha 5 covados. Ou seja, de uma extremidade à outra das asas, que havia a distância de 10 covados. O segundo querubim tinha também 10 covados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 covados, e essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior. Os querubins estendiam suas asas, de sorte que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava a outra parede, e as suas abas se tocavam uma na outra, no meio da sala. Revestiu de ouro os querubins. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo, no interior e no exterior. As portas do pátio. Na entrada do Debi ele fez batentes de madeira de oliveira selvagem, o dintel e as ombreiras com os 5 recuos, e os 2 batentes eram de oliveira selvagem. Mandou esculpir nele figuras de querubins, palmeiras e flores. Cobriu-as de ouro. Mandou cobrir de ouro os querubins e as palmeiras. Da mesma forma, para a porta do Ecal, fez vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha 4 ângulos. Os 2 batentes eram de ciprestre, um batente com 2 painéis giratórios e outro batente com 2 painéis giratórios. Mandou esculpir neles querubins, palmeiras e flores. Revestiu de ouro, ajustando sobre a escultura. Construiu o muro do pátio interior com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de pranchões de cedro. Datas. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. No 11º ano, no mês de Bu, 8º mês, o templo foi concluído em todas as suas partes, conforme o projeto. Foi construído em 7 anos. Vou dar pausa aqui e a gente continua no próximo.